Ninguém te contou isso sobre os padrões que você repete aí na sua maternidade. Mas muitas vezes o que você chama de dificuldade do seu filho é, na verdade, a continuação de uma história que começou muito antes de você nascer. E talvez você já tenha sentido isso até de alguma forma. Aquela sensação de que você tenta fazer diferente, tenta agir com mais paciência, até tenta ser uma mãe mais consciente, mas na hora que o teu filho chora, que ele bate de frente contigo, que ele se desorganiza, você reage de um jeito que nem você se reconhece depois. E aí vem a culpa, vem as dúvidas, vem aquele pensamento de por que eu faço isso se eu sei que esse não é o melhor caminho. E aí eu quero começar essa aula te dizendo que isso tudo que acontece não é falta de amor, também não é falta de informação, porque informação tá cheio por aí. Isso tudo é um padrão. E os padrões, eles não se quebram assim com mais esforço. Eles se quebram com mais consciência. Então, antes da gente continuar essa aula, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. Eu sou a Maria Isabel, sou terapeuta, mentora de mães e especialista em desenvolvimento infantil. Eu trabalho há mais de 10 anos com infância e família, mas hoje o meu trabalho ele tem um foco muito claro, que é a mulher que está por trás dessa criança. Porque ao longo da minha prática clínica estudando neurociência, vínculos, trauma e também todo esse campo sistêmico, eu fui entendendo uma coisa que mudou tudo. O desenvolvimento de uma criança ele não acontece de forma isolada. Ele acontece sempre dentro de uma história, dentro de um corpo, dentro de um sistema emocional que já existia muito antes daquela criança chegar. E foi olhando para isso que eu entendi que não bastava ensinar técnicas para essas crianças. Eu precisava, antes de qualquer coisa, olhar para a mãe. Para aquilo que só ela carrega e muitas vezes sem perceber. Para as dores que essa mãe herdou, para os padrões que ela repete e para a culpa que ela sente sem nem saber de onde vem. E é por isso que hoje eu ajudo mulheres a enxergar aquilo que não está visível, aquilo que às vezes não é tão óbvio e a se reconectarem com quem elas são de verdade, para que daí sim elas possam criar os seus filhos a partir de um lugar de mais consciência e não desse piloto automático. Porque quando a mãe se transforma, a família inteira se transforma. E aqui entra uma verdade que pode te dar até um certo incômodo, um certo desconforto, mas que ao mesmo tempo ela também pode te libertar. Porque você não começou a sua história em você. Você é a continuação de muitas outras histórias. E quando a gente fala de ciclos geracionais, a gente está falando exatamente disso. De padrões emocionais, comportamentais e até padrões biológicos que vão sendo transmitidos de geração em geração. E isso aqui não é só uma ideia simbólica. Hoje a ciência ela já consegue nos mostrar isso de uma forma muito clara, através de um conceito que se chama epigenética, que é o estudo de como as experiências de vida, principalmente de estresse e trauma, podem alterar a forma como os nossos genes se expressam. Então não é só o DNA que a gente herda, é também a forma como esse DNA foi marcado pelas experiências das gerações anteriores. E isso é muito profundo, porque esses estudos mostram que situações de trauma, como guerras, perdas, violências, podem deixar marcas biológicas e essas marcas elas vão atravessar gerações. Ou seja, o nosso corpo carrega histórias que a nossa mente racional muitas vezes ela não lembra. E aí quando a gente traz isso para o campo emocional, a gente consegue compreender com muito mais clareza que o trauma, ele não é apenas o fato, o evento que aconteceu,
mas aquilo que aconteceu dentro de nós a partir daquele evento. Então é a forma como o nosso sistema nervoso precisou se adaptar para sobreviver. Então uma criança que não foi acolhida, ela pode aprender a se fechar. Ou uma criança que viveu muita tensão, ela pode se tornar hipervigilante. Ou então aquela criança que precisou agradar para ser aceita, ela pode crescer sem conseguir acessar os próprios desejos, as próprias vontades. E isso não fica lá atrás. Isso vai se transformar num padrão de funcionamento, em uma forma de reagir, em uma forma de se relacionar. E aí, quando você se torna mãe, tudo isso parece que ganha vida de novo. Porque os filhos, eles nos colocam em lugares onde esses padrões são ativados o tempo inteiro. Porque sim, os nossos filhos, eles vão nos frustrar. Muitas vezes a gente vai falar, eles não vão ouvir. Ou então aquela criança, aquele filho que ele demanda muito mais do que uma mãe gostaria. Quando a criança chora, e muitas vezes a gente não consegue acalmar. E isso não é só sobre esse evento que está acontecendo ali que a gente consegue enxergar. Tudo isso que acontece encontra a nossa história com a frustração, com a falta, com a ausência, com os excessos. E aqui entra o olhar sistêmico de uma forma mais estruturada. Porque o Bert Hellinger, ele nos mostra que os sistemas familiares são organizados por leis. E quando essas leis elas são desrespeitadas, o sistema ele entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele aparece muitas vezes nas gerações seguintes. Quem já acompanha aqui no canal já me ouviu falar sobre isso. A primeira lei é a lei do pertencimento. Então, todos que fazem parte de um sistema têm direito de pertencer, inclusive aqueles que foram esquecidos, excluídos, aqueles familiares que a gente rejeitou. O sistema tenta incluir isso de alguma forma para manter o equilíbrio. E muitas vezes isso acontece através das repetições. Então, padrões de abandono, de rejeição, de dor, eles continuam aparecendo, não porque a gente escolhe isso de forma consciente, mas porque aquilo não foi visto, aquilo não foi integrado. A segunda lei que o Bert Hellinger nos traz, que rege todos os sistemas familiares, é a lei da ordem. Isso quer dizer que quem veio antes, vem antes, e quem veio depois, vem depois. Agora, quando essa ordem se desorganiza, quando os filhos tentam ocupar lugares que não são deles, ou ainda quando mães estão presas no lugar de filhas, tentando resolver a própria história, enquanto educam os próprios filhos, isso causa uma confusão no sistema. E automaticamente a criança sente isso. E aí, a partir desse cenário, ela pode ficar mais insegura, mais desorganizada, mais reativa, porque o lugar dela não está claro. E aí vem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Então, entre os adultos precisa haver uma troca para que haja um equilíbrio. Só que entre pais e filhos não existe isso. Os pais dão e os filhos recebem. E muitas vezes, sem perceber, as mães esperam do filho uma compensação emocional, um preenchimento, um reconhecimento que não é função desse filho dar. E aí a criança entra em sobrecarga. E isso também aparece naqueles comportamentos que a gente diz que são os comportamentos desafiadores. Agora, se a gente conecta tudo isso, epigenética, trauma, psicanálise, sistemas familiares, a gente começa a entender que aquilo que a gente chama do é meu jeito, eu tenho uma dificuldade, o meu filho é difícil mesmo, muitas vezes é um conjunto de adaptações que vem sendo repetidas ao longo de muitas gerações. E aqui está a quebra de uma crença que é muito importante, então presta atenção. Você não muda só com mais uma técnica. Você não interrompe esses ciclos
só fazendo diferente no teu comportamento. Você vai interromper ciclos quando você mudar o teu lugar internamente. Quando você deixa de reagir no automático e começa a enxergar além. Quando você reconhece a sua história, quando você inclui aquilo que foi difícil, quando você para de lutar contra a sua própria origem e começa a se posicionar de forma diferente dentro dela. E eu sei que tudo isso pode parecer muito, mas na prática começa de forma simples. Quando você observa o que mais te desorganiza no teu filho e se pergunta, isso é só sobre o que está acontecendo agora ou tem algo mais antigo aqui? Começa quando você percebe padrões de repetição. Tipo, aconteceu tal coisa, mas eu sempre reajo assim. Ou isso sempre acontece. Começa quando você cria pequenos espaços de pausa, mesmo que imperfeitos, né? Entre o estímulo e a tua reação. E principalmente quando você começa a olhar para a tua história com mais honestidade e menos julgamento. Porque muitas mães estão tentando dar para os filhos aquilo que elas mesmas nunca receberam. E sem perceber que isso exige um caminho muito interno. E é aqui que eu quero te trazer algo muito importante e que eu sempre falo, que não existe cura sem a gente fazer a inclusão de todas essas partes nossas. Aquilo que você rejeita continua te controlando. Aquilo que tu inclui começa a se reorganizar. Então, interromper ciclos não é a gente simplesmente pegar uma borracha e apagar o nosso passado. É integrar, é reconhecer, dar lugar ao que existiu sem deixar que isso continue guiando o nosso presente. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, as coisas começam a mudar. E a gente começa a reagir menos e responder com mais atenção. A gente começa a se posicionar com muito mais firmeza e menos culpa. E a gente começa a ocupar o nosso lugar de mãe de forma muito mais inteira. E quando a gente tá no nosso lugar, isso tudo reorganiza o nosso sistema. Isso muda o ambiente emocional que a nossa criança está inserida e automaticamente interfere de forma muito positiva no desenvolvimento dela. Não porque agora tu virou uma mãe perfeita, mas porque principalmente tu saiu do piloto automático. E antes da gente fechar a nossa aula, pega aí uma canetinha para anotar uma frase que é muito importante e que resume tudo isso. Porque esses ciclos, eles não se quebram com mais esforço. Os ciclos, eles se interrompem a partir da nossa tomada de consciência. Então, se essa aula ela foi importante, ela fez sentido para ti, eu quero te pedir para compartilhar com outra mãe, porque eu tenho certeza que tem muita mulher vivendo exatamente isso e achando que ela tá sozinha ou que ela tá errando. Então, se você sente que tá pronta para ir mais fundo nesse caminho, fica aqui comigo, porque isso aqui não é só sobre educar filhos, é sobre mulheres que estão escolhendo com consciência parar de repetir e começar a transformar a própria história. Então, um beijo para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!